Bom dia, amados. Esse é mais um Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar a sua vida todas as manhãs, aqui pelo YouTube, aqui pelo Facebook. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. E nós queremos hoje ministrar aqui, continuar o nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, de 11 a 14. De 11 a 14, tá? Nós vamos continuar lendo as Escrituras e aprendendo na vida de Paulo que coisas extraordinárias que Paulo escreve aos irmãos na Galácia, capítulo 2, carta de Paulo a Gálatas 2, de 11 a 14. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Eu estou lendo na Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia de linguagem contemporânea, talvez um pouquinho diferente da sua versão que você tem aí na sua casa, mas muito clara e muito abençoada. A Bíblia diz: depois disso, Pedro veio a Antioquia e acabei tendo que confrontá-lo, pois ele errou feio. Vou contar como foi. Antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Mas, depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos conservadores, ele começou a evitar todo contato com seus amigos não judeus. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico, que tentava fazer valer o velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia aderiu à hipocrisia, até mesmo Barnabé. Quando vi que eles não se comportavam de acordo com a mensagem, contestei Pedro na frente de todos: se você é judeu e não segue as regras judaicas, quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos só para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém? Então aqui nós vemos um texto das Escrituras impressionante, né? Paulo aqui confronta o apóstolo Pedro. Confronta porque Pedro, infelizmente, estava sendo dissimulado. Essa palavra é muito às vezes difícil de se entender, mas ela é muito comum hoje, corriqueira na vida das pessoas. A dissimulação, a hipocrisia, você atuar de maneira diferenciada em determinados lugares para poder causar boa impressão para alguém, para tentar agradar alguma pessoa. É não ser verdadeiramente quem você é em todos os lugares, em todos os momentos. É não ser verdadeiro, é não ser sincero em todas as situações. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, caindo numa tentação. Caindo na tentação de agradar as pessoas, causar boa impressão nas pessoas. Querer agradar esse grupo religioso, judaico, cristão. São judeus tradicionais, conservadores, que haviam se convertido ao cristianismo e queriam implantar no cristianismo uma continuidade do judaísmo. É como se o cristianismo fosse um judaísmo aperfeiçoado. E isso Paulo bate de frente, porque isso estava causando distúrbio dentro da igreja, principalmente em Antioquia, né? Estava causando acepção de pessoas. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, separação entre rico e pobre, entre judeu e não judeu, entre aquele que é assim ou assado. Querido, nós temos que tratar todas as pessoas como coiguais. Nós temos que tratar as pessoas da mesma maneira. Não interessa a posição social dela, não interessa o status dela, não interessa quanto dinheiro ela tem ou não tem. Nós temos que tratar as pessoas de maneira igual mesmo, sem medo de ninguém. Deus é alguém que não faz acepção de pessoas. E você, será que faz acepção de pessoas? Será que você é uma pessoa dissimulada? Na frente de uma pessoa você é de um jeito, por trás daquela pessoa você é de outro jeito, na frente de determinado grupo você é assim, na frente de outro grupo você é assado. Você muda a tua personalidade para agradar alguém, para querer ser diferente daquela pessoa. De que maneira você tem agido? Será que você tem vivido uma vida na sinceridade diante de Deus, no temor do Senhor, uma vida na verdade?
E Paulo confronta aqui. Paulo confronta Pedro face a face, diz a palavra de Deus. Porque eles tinham caído na hipocrisia, eles tinham caído num legalismo terrível, numa religiosidade vã, separando os irmãos entre aqueles que eram judeus, descendentes de judeus, e aqueles que não eram gentios, obrigando os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, a se encherem daquele tradicionalismo judaico, daqueles querer que eles se circuncidassem, querer que eles fossem judeus cristãos. Não funciona assim, querido. A verdadeira espiritualidade, eu tenho ensinado sobre isso, ela brota de dentro para fora. Ela não é exterior, ela é interior. É claro que se expressa exteriormente, mas não importa o que está lá fora, importa o que está aqui dentro. Aquilo que você constrói em Deus, a vida no Espírito, que você constrói através de uma vida de oração, leitura da palavra, jejum, uma vida que você constrói no Senhor, em agradar o coração de Deus e não agradar o coração dos homens. Muitas vezes, para você agradar o coração de Deus, você vai ter que desagradar pessoas. Às vezes a tua família vai se levantar contra você, os teus amigos não vão te aceitar, as pessoas que estão ao redor vão te julgar, vão te criticar, mas como diz a carta de Atos, mais me importa agradar a Deus do que os homens. Mais me importa agradar a Deus do que os homens. Será que você tem vivido dessa maneira? Será que você não tem querido causar boa impressão nas pessoas e às vezes agir de maneira errada, dissimulada, hipócrita, falsa, não sincera, não verdadeira? Lembre-se disso. O verdadeiro cristão, ele precisa ser cristão, ele precisa ser crente. Não importa com quem ele estiver, não importa o lugar que ele está, não importa o ambiente, você precisa expressar aquilo que realmente você é em Deus. E quem é de Deus ama as pessoas, não faz separação entre pessoas por causa de classe social, dinheiro ou o que for. Ama a todos, não faz discriminação de pessoas, ama o pecador, odeia o pecado, mas ama o pecador. É uma pessoa tolerante, compassiva, misericordiosa, amorosa, graciosa em todas as coisas da sua vida. E nós aprendemos aqui com Paulo que às vezes, mesmo os irmãos em Cristo, mesmo pessoas que amamos, admiramos, porque Paulo admirava Pedro, Paulo admirava Barnabé. Barnabé é seu pai na fé, pai espiritual. Mesmo, amando as pessoas, às vezes precisamos confrontá-la no seu erro, no seu pecado, sem medo dos homens, mas somente temendo a Deus. Se você temer a Deus e não ter medo de homens, você vai agradar o coração de Deus. Lembre-se disso, a minha oração é essa, que nós não venhamos a ter medo de homens, que nós não venhamos a fazer acepção de pessoas, que não tenhamos medo de confrontar o pecado na nossa vida e na vida de outras pessoas, e que não venhamos a querer causar boa impressão nos outros, mas que a nossa boa impressão esteja no céu, esteja Deus olhando dos céus sobre nós e achando em nós homens e mulheres fiéis. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus, um dia abençoado na presença de Deus.